sob muitos aspectos, a gente sabe muito pouco sobre a nossa própria terra. Eu sei que nós não somos mexicanos, eu sei que nós não somos astecas, eu sei que nós não somos incas, mas de certa forma é uma relação estrutural dentro da América Latina que é muito pouco compreendida. Eles são nossos povos irmãos. E eles construíram civilizações incríveis. E deram vazão, como eu sempre digo, né, a uma mitologia riquíssima. E nós tendemos a nos colocar como civilizações inferiores, principalmente devido à estrutura eurocêntrica, né, que marca a nossa história, inclusive na formação que a gente tem, que é extremamente deficiente em salas de aula. Então, de certa forma, nós somos gigantes como civilizações da América Latina, né? Só que a gente não sabe disso. A maioria de nós não tem ideia de que foi assim. Eu ressalto de novo, é muito importante isso, que há uma comunalidade em todas essas grandes civilizações latinas. Na verdade, existe uma relação de origem fundamental entre esses povos que deriva nessa compreensão do mundo muito semelhante, né? Nessa expressão do mundo de forma muito semelhante. Quando os conquistadores espanhóis chegaram na América em 1519, eles deram de cara com uma civilização que formava um império gigantesco e que ia do México até a Guatemala. E como eu disse, a maioria desses grupos étnicos do México Central compartilhava traços culturais básicos, né, em toda a Mesoamérica. E é muito complicado saber de onde eles vieram, ou melhor, de onde nós viemos, né, se vocês preferirem. Porque os primeiros americanos, eles deixaram pouquíssimos registros fósseis, esqueletos, né? E não tem registro escrito dessa época, né? Então o único jeito de descobrir mais sobre esses povos é fazer análise de DNA e tentar estudar sobre vários aspectos, inclusive antropologicamente, os descendentes desses povos. Mas embora esses grupos se deslocassem, certamente houvesse confrontos, é muito mais provável que, por serem grupos pequenos, de talvez 12, talvez 20 pessoas, eles acabassem não se matando, mas acabassem confraternizando. Porque esses grupos eram tão pequenos e os membros eram tão interdependentes que a perda de um ou mais indivíduos podia ser catastrófica para o grupo e podia ser fatal para todo mundo. E é possível que, a partir daí, até casamentos podiam acontecer. E talvez esses grupos, esses encontros sazonais desses grupos, tenham levado ao estabelecimento de alguns locais fixos de culto. Os Olmecas, que eles chamavam de os habitantes da Terra da Borracha, eles são considerados como a mãe da cultura que floresceu no Golfo do México ali. E eles são uma das matrizes culturais dos astecas, como não podia deixar de ser. E com essa agricultura, eles tinham um excedente de comida muito grande. E isso permitiu que eles se desenvolvessem como civilização. Com excedente, tu tem tempo livre, tu não precisa ficar o tempo inteiro correndo atrás de comida. E com isso, tu consegue produzir várias coisas que não apenas comida. E existe uma tradição oral e pictográfica dos astecas que menciona a história desse império tolteca, porque inclusive os outros povos, incluindo os astecas, acreditavam que lá teriam nascido os deuses. A própria palavra Teotihuacan significa a cidade onde os homens se tornam deuses. Outros povos nômades chegaram nesse território que hoje é o Vale do México. Aliás, como vocês podem perceber, é da palavra mexica que vem a palavra México. Então esses povos teriam deixado essas cavernas e teriam se deslocado para uma terra nova chamada Aztlán. E nos registros, a migração para eles diz o seguinte, que eles fugiram e começaram a caminhar no dia das 4 águias do ano da faca. E por causa disso a gente sabe a data exata disso. Então eles começaram a fugir de Aztlán no dia 4 de janeiro de 1065. À medida que iam, Huitzilopochtli falava por meio dos sacerdotes e preparava o povo para a grandeza de seu império que estava por vir. Se vocês nunca entenderam, nunca pensaram sobre isso, o que vocês estão vendo é a mitologia explicitada hoje na bandeira do México. Essa confederação foi estabelecida em 1427 e ela era formada por 3 cidades que eram Tenochtitlán, que era a capital asteca dos mexicas, né? Texcoco e Tlacopan. 4 universos teriam existido antes desse nosso universo. E cada um teria presenciado o nascimento de um sol novo e a sua destruição. E o Meteotla deu origem à primeira geração, e talvez a mais importante, de deuses. Xipetotec é chamado de o Deus Esfolado. Então eu faço questão que vocês prestem atenção agora, tanto na imagem do meio como na original, que está debaixo do título, e observem. É um Deus vestindo uma pele humana. E além disso, ele é sempre representado como uma espécie de renovação. Esses 4 deuses juntos, tá?
o Quetzalcoatl, o Xipetotec, o Huitzilopochtli e o Tezcatlipoca, esses 4 eles vão construir o mundo. E para iluminar esse mundo, foi criado um sol. Para esse sol existir, foi escolhido um deus, que era Tezcatlipoca. Mas havia uma ciumeira entre o Quetzalcoatl e o Tezcatlipoca. Como o Tezcatlipoca tinha sido escolhido para ser o novo sol, o Quetzalcoatl ele fica com um ciúme tão grande que ele derruba Tezcatlipoca do céu. E aí começa o problema. Então os jaguares se manifestam e destroem o mundo. E assim termina o primeiro mundo azteca. Ele durou 676 anos e foi destruído pela inveja. Os deuses resolveram criar outra raça de seres. E para evitar essa briga toda, desta vez colocaram Quetzalcoatl como segundo sol. Só que Tezcatlipoca estava furioso e por causa disso o mundo entra de novo na escuridão. Então eles decidiram que deveria haver outro sol, era necessário, era fundamental. E que deveria haver de novo outro mundo. Só que nesse mundo, nenhum dos dois mereceria a honra de se transformar no novo sol. E aí os irmãos começaram a se dar conta que o que eles estavam fazendo era uma estupidez gigantesca, porque estavam destruindo um mundo depois do outro e no processo estavam arrasando tudo. De todas aquelas lágrimas que haviam sido choradas, oceanos inteiros foram criados. Então ele vai descer e vai encontrar o Mictlantecutli, que era o senhor do submundo. E ele vai pedir permissão para pegar esses ossos e transformar em seres novos, em seres humanos, em uma raça nova. As chamas daquele fogo enorme que tinha sido feito se apagaram. E de repente uma luz gigantesca apareceu no céu. E essa luz gigantesca era o novo sol. O Nanahuatzin tinha se tornado o quinto sol, por merecimento. E ele ficou 4 dias sem se mover. E de novo a terra começou a queimar. E as coisas começaram a morrer. Ele estava imóvel. Ele não andava. Eles compreenderam então que talvez seria necessário uma oferenda para esses deuses. E imediatamente o sol começou a se mover. Os deuses se sacrificaram pela humanidade. E o sol tinha, enfim, o que ele precisava.